Olá, amigos. Quanta alegria estarmos juntos em mais um Despertar Espírita. E você já sabe, o nosso Despertar Espírita sempre te traz temas da vida cotidiana à luz do Evangelho de Jesus. Obrigada a você que está nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita Nacional, Rede Amigo Espírita Internacional, você que está conosco pela Web Rádio Fraternidade, pela Web Rádio Portal da Luz, pela Seara Bilac, a todos com muito carinho, a nossa gratidão. E hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial que trabalha na TV Nova Luz, é apresentadora do programa Oração pelo Planeta de sextas-feiras, trabalha na Rede Amigo Espírita, apresentadora do programa Evangelho na Rede, e está sempre amparando e consolando os corações em palestras que tocam intensamente as nossas almas, é psicoterapeuta, enfim. A nossa querida Elizabeth Azevedo. Seja bem-vinda. Boa noite, que bênção, que delícia estar aqui com vocês, gratidão imensa. Olha, hoje a nossa querida Elizabeth vai nos premiar com uma fala muito significativa sobre um tema que nós ainda não tínhamos trabalhado. Esse tema é muito pouco falado, não é mesmo, Elizabeth? E principalmente porque é tão atual, aliás, né, toda a escritura, ela cabe perfeitamente nos nossos dias de hoje, principalmente. E esse é um tema onde eu fico imaginando Jesus perguntando para nós, sabe, falando, segue-me tu. Olha só. Olha, eu acho muito interessante, porque ele diz assim, e que te importa, te segue-me tu. Quer dizer, olha só, vamos lá, gente, vamos nos movimentar. E esse é um convite que Jesus faz a você que está nos assistindo agora, você que vai nos assistir depois, e na voz, e no coração, e na lógica da nossa querida Elizabeth Azevedo. Olha, eu vou sair, vou ficar nos bastidores, mas eu vou estar acompanhando, daqui a pouco eu volto, a nossa querida nos trazendo as suas reflexões sobre essa temática que eu tenho certeza vai movimentar todos os corações aqui. Um beijo. Gratidão. Gratidão pela tua presença, por você estar aqui conosco. E para que nós possamos falar um pouquinho desse tema, a gente vai voltar um pouquinho lá no Evangelho, está no Evangelho de João, último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, 22. O Evangelho de João tem 21 capítulos, é o último capítulo. Depois você vai lá e lê direitinho, porque é muito lindo. Mas o que conta? Conta João ali que Jesus, após a sua crucificação, já tinha aparecido para os apóstolos, ele aparece uma terceira vez. Os apóstolos tinham voltado lá já de Jerusalém, estavam na Galileia. 7 dos apóstolos, ele não diz o nome de todos, estão num barco e passaram a noite a pescar, não pegaram nada. Eis que, voltando desanimados, um homem lá da praia, uns 100 metros da praia, ele grita: joguem a rede para a direita. Eles então jogaram a rede para a direita e, quando puxaram a rede, veio abarrotada de peixes. Simão Pedro olhou para aquele homem e reconheceu que era Jesus. Ele então se despe ali do seu casaco e vai nadando até Jesus. E ali conta que eles passaram, fizeram ali o alimento, se alimentaram, conversaram. E foi ali que Jesus falou da morte de cada um dos apóstolos, com exceção de João. Com exceção de João. Ele não falou da morte de João. E Jesus estava conversando com Simão Pedro, e Simão Pedro ali perguntando algumas coisas para Jesus, e Jesus então vira para Simão Pedro e fala: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Simão Pedro olha para Jesus e fala: sim, mestre, te amo muito. Jesus então fala: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta pela segunda vez: Simão Pedro, tu me amas? Simão Pedro olha para Jesus e fala: mestre, te amo muito. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E pergunta uma terceira vez: Simão Pedro, tu me amas? Quando ele pergunta a terceira vez, Simão Pedro se entristece, porque fatalmente ele é lembrado de que ele
negou o mestre por 3 vezes. Ele responde para Jesus: Senhor, o Senhor sabe de tudo que vai no nosso coração. Sim, mestre, eu te amo. Eu te amo muito. E Jesus então fala para ele: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E eles levantam e vão caminhando. Simão Pedro conversando com Jesus. Nisso, João vinha vindo atrás. João não tinha sido convidado para caminhar com eles. E isso incomoda Simão Pedro. Incomoda Simão Pedro. E ele então olha para João e fala para Jesus: e ele? Jesus então fala para ele: se eu quero, né, que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha que coisa linda para que nós apliquemos no nosso dia a dia. Jesus simplesmente ali traz para Simão Pedro a informação. Não se incomode com os outros. Não se incomode com o que o outro está fazendo, com o que o outro está deixando de fazer. Me segue você. Se concentre no que você tem a fazer, no que você precisa fazer. E Simão Pedro, realmente, ele entendeu a mensagem do Cristo. Foi uma das últimas aparições do Cristo. Depois disso, ele não mais apareceu aos apóstolos, que aí ele realmente ascendeu, né? E não mais apareceu da forma como estava vindo. Mas Simão Pedro entendeu aquela mensagem com todo o coração. Ele deixou a Galiléia, voltou para Jerusalém e ali começou a desenvolver um trabalho maravilhoso na Casa do Caminho, apacentando as ovelhas do Cristo. Quando Jesus foi crucificado, as trevas, elas acharam que elas haviam vencido. Então, foi uma loucura, porque foi uma escuridão muito grande, muito grande. Então, havia processos obsessivos até nas crianças. Então, Simão Pedro teve que trabalhar muito, não só ele, todos os apóstolos, mas ele lembrava-se dos ensinos do mestre. Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Que te importa a ti? Segue-me tu. E ele realmente, ele não se importou mais com o trabalho ou com o não trabalho dos outros. Ele trabalhou dentro dele para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse apacentar as ovelhas do Cristo. E ele verdadeiramente seguiu a Jesus. Joana de Ângeles nos diz que nós vamos cair muitas e muitas vezes, milhares de vezes, mas que não importa quantas vezes nós venhamos a cair. O que importa é nós nos levantarmos e continuarmos na nossa caminhada, seguindo a Jesus. Simão Pedro caiu muitas e muitas vezes, e Humberto de Campos nos traz ali, nos traz em 2 livros dele, um é a Antologia do Natal e o outro é a Boa Nova. Na Boa Nova ele nos traz que, certa feita, Simão Pedro, ali na Casa do Caminho, havia passado um dia muito cansativo, ajudado muito. Simão Pedro, ele, após a crucificação do Cristo, após as aparições, após ele verdadeiramente deixar de ser um discípulo e tornar-se verdadeiramente um apóstolo do Cristo, ele desenvolveu um trabalho tão lindo, que por onde ele passava, era tanta gente, a sombra dele curava. Para a gente ver a que ponto ele seguiu Cristo. A sombra dele curava. Mas tinha os seus rompantes, tinha as suas quedas. E nos conta Humberto de Campos que, certa feita, ele estava ali na Casa do Caminho, era tarde, havia fechado as portas, e estava indo para os seus aposentos para descansar e bateram a porta. E ele grita: "Está fechado, volta amanhã." Batem novamente a porta. Ele grita: "Está fechado, volta amanhã." Novamente batem a porta. E ele, muito bravo, ele vai até a porta. Quando ele chega a um pedinte, né, todo maltrapilho, com um casaco e o capuz na cabeça. E ele fala: "Eu já não falei, está fechado, volta amanhã." Nisso ele tira o capuz e era Jesus. Simão Pedro, quando vê aquilo, ele simplesmente ajoelha-se e começa a chorar. E quando ele vai olhar novamente, Jesus não mais estava ali. Então ele caiu muitas vezes, assim como nós.
nós também vamos cair e vamos continuar a cair, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, passando por um momento de transição planetária, indo de encontro ao mundo de regeneração. Então, nós vivemos num mundo imperfeitos e somos imperfeitos, então vamos cair, mas não importa quantas vezes venhamos a cair, vamos levantar e vamos seguir a Jesus. Segue-me tu, o que te importa a ti? Segue-me tu. E quando nós trazemos isso para a nossa atualidade, quantas vezes nós nos incomodamos tanto com o que o outro está fazendo, com o que o outro está deixando de fazer? Quantas vezes nós nos desesperamos, nós ficamos vendo, puxa vida, eu faço tudo certo, eu vou lá, eu vou na fraternidade, que é onde eu trabalho, né? Vou lá no centro, eu vou na igreja, eu vou fazer as minhas orações, eu cumpro com os meus deveres, mas parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Olha, o fulano que não faz nada, como ele está bem. Que te importa a ti? Segue-me tu. Por quê? Porque se tem uma lei da qual nós não podemos fugir, uma lei divina, que se chama simplesmente. A gente fala que é ação e reação, mas ação e reação é uma lei da física, mas é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. É uma lei divina, a qual ninguém vai fugir. Outra coisa que nós nunca vamos poder fugir é Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é justiça. No mundo nós podemos até ter algumas injustiças, mas jamais injustiçados. Então, não importa, não se importe com o outro, importe-se com você, porque esse momento é o momento mais importante da nossa existência. Todos estamos passando por atribulações, estamos tendo, pela misericórdia de Deus. Esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça. Estamos tendo aí grande oportunidade de resgatarmos muitas e muitas vidas, simplesmente com isenção de taxas, isenção de impostos. Então, estamos todos passando por algum tipo de dificuldade, todos, porque vivemos no mundo imperfeito, somos seres imperfeitos, mas sabemos que somos seres imortais e que a imperfeição vai passar, porque nós somos fadados ao dia atingirmos a perfeição. Então, não se importe com o outro, porque muitas vezes o outro não está no momento da colheita, ele ainda está plantando. E quando a gente planta, não tem dor, não tem ranger de dente. A dor vem no momento da colheita. Então, não se importe com o outro, importe-se com você. E se você está colhendo coisas difíceis nesse momento, não olhe para a tua colheita. Simplesmente agradeça e aceite e segue em frente com fé e com esperança. Foco no que você está plantando, porque é o que hoje vai definir o nosso amanhã. O que estamos plantando, o que te importa a ti, segue-me tu. E o que é seguir a Jesus? Se não nós colocarmos em prática o seu evangelho. O que é seguir a Jesus se não nós perdoarmos, tolerarmos, sermos mansos, sermos pacíficos, sermos pacientes, nós sermos caridosos, praticarmos a caridade segundo Jesus, benevolência para com todos, indulgência dos erros alheios e perdão das ofensas. O que é seguir a Jesus, se não nós praticarmos a lei do amor, da justiça e da caridade? É uma única lei, hein? Amor, justiça e caridade. Não adianta nós amarmos se nós não somos justos e não somos caridosos. Não adianta sermos justos se nós não praticarmos o amor e a caridade. Não adianta sermos caridosos se não tiver o amor e a justiça. Exemplo maior está a justiça nossa, a justiça humana. Ela tem a justiça. O que falta nela para que ela funcione? Porque a gente sabe que ela não funciona. Por quê? Porque tem o senso de justiça, mas não tem amor e não tem caridade. Então ela não modifica, ela não transforma. Simão Pedro,
ele entendeu tanto, ele seguiu tanto a Jesus, que quando, final da sua vida, já próximo dos seus 80 anos, ele teve que fugir de Jerusalém em razão das perseguições e vai para Roma. Chegando em Roma, ele vai pregar ali dentro dos cemitérios, das catacumbas ali, né? Porque era uma perseguição imensa. Certa feita, ali no cemitério, já velhinho, entram os soldados com toda aquela truculência e prendem Simão Pedro. Simão Pedro é julgado, é condenado a morrer na cruz. E quando ele sabe da sua condenação, ele diz que ele não mereceria morrer como o mestre. Então ele pede para que ele seja crucificado de ponta cabeça. Aí tem uma música maravilhosa, né? Que é do Tim e da Vanessa, que o Caetano me lembrou outro dia, não lembrava de quem era, que fala que as mãos que ele beijou e os pés que ele lavou ficaram apontados para o céu. Foi assim que Simão Pedro foi crucificado. E desde o momento em que ele foi ali para a prisão, maltratado, tratado como se fosse um verdadeiro bandido e uma pessoa, já um senhor, um ancião, já na sua idade avançada, ele conectou-se com Jesus de uma tal forma que ele não conseguiu sentir. Ele sentiu uma melancolia, uma saudade de Jesus e ele simplesmente se conecta com Jesus de uma tal forma, seguindo Jesus. De uma tal forma ele se conecta que ele vai para todo o Calvário, ele vai para a crucificação, ele não sente as dores, ele não sente os pregos sendo colocados nele, ele não sente. E a única coisa que chama a atenção dele é que um soldado pretoriano, Sertório Aniceto, ele simplesmente, ele fala impropérios para ele, mas ele não se incomoda muito, chama ele de bandido, tudo. E o Sertório fica nervoso, passa o tempo, e ele não morre. O que ele faz? Ele pega uma pedra bem grande, joga na cabeça de Simão Pedro. A hora que a pedra atinge, jorra o sangue, e Simão Pedro imediatamente se vê fora do corpo. Ele não sente a dor, ele sente um torpor. E ao se ver fora do corpo, ele vê o corpo ali todo, né, naquele estado, e ele vê um caminho lindo de luz e uma estrela que vem vindo, uma estrela que vem vindo. E essa estrela se materializa como Jesus. Jesus veio buscá-lo. E acolhe Simão Pedro como se fosse uma criança e o leva para os mais altos, as mais lindas paragens no céu. E ali ele fica se recuperando, encontrando-se com pessoas maravilhosas. Mas passado pouco tempo que ele está ali se recuperando, Jesus vem e Jesus fala para ele: Simão, está gostando de tudo que eu preparei para que você pudesse estar aqui tranquilo, estar aqui em paz? E ele fala: nossa, eu estou muito feliz, eu nunca imaginei ver tanta beleza, né? E aí Jesus fala que veio para se despedir e ele fala: mas para onde vais? De novo ele pergunta para Jesus, né? E Jesus mostra uma região meia escura, e ele fala: é a terra, e eles estão passando por momentos muito difíceis, e onde tiver um irmão, uma ovelha do meu pai, ali, perdida, eu estarei presente. Aí Simão Pedro fala: eu vou junto. E vem junto com Jesus. E eles vão direto, era a véspera de Natal, vão direto para um cemitério, onde está sendo feito o evangelho. Os cristãos estão ali reunidos. E quando ele chega ali, Simão Pedro sente uma emoção tão linda, porque eles estão entonando hinos de louvor a Jesus. E Jesus fala para Simão Pedro, fala: Simão, alguém chama por você. Simão Pedro para. Então ele ouve uma oração. E quando ele olha, era exatamente o soldado pretoriano, com seu filho doente nos braços, rogando a Simão Pedro para que curasse o seu filho. Simão Pedro vai até ele estende as suas mãos e ele cura a criança. Simão Pedro continuava a seguir Jesus. E para aquele soldado pretoriano, para aquele soldado Sertório Aniceto, começava o tempo de seguir Jesus. Ele estava iniciando seguir Jesus.
que nós possamos sentir o nosso Mestre nos perguntando todos os dias: tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, que te importa a ti? Segue-me tu, que possamos seguir esse Mestre divino, lembrando-nos sempre que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e que é através dele que nós vamos chegar ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai. Elizabeth, é emocionante, inclusive a forma de você narrar esses acontecimentos nos toca imensamente o coração. E vários companheiros estão aí dizendo que se emocionaram com essa sua narrativa. Foi lindo, 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 lindo. Nós conhecemos um pouco mais, graças à doutrina dos espíritos, essa história já tão linda, né? Agora, uma questão que me passa muito a alma, Elizabeth, é que as pessoas, às vezes, conseguem ir no ardor do trabalho, mas acabam agasalhando muitas mágoas. E, às vezes, é difícil perdoar. Às vezes, a gente até acha que perdoou, mas não perdoou. Você que trabalha tanto tempo com a questão das dores da alma, isso sempre tocou a sua vida e tem sido algo que tem mobilizado a sua energia, inclusive profissional. Eu queria conversar com você sobre isso, né? Como é que as pessoas podem superar em seguindo Jesus as mágoas, os rancores, os ressentimentos, para começar a perdoar? Pois é. Primeira coisa que a gente tem que entender: todo perdão é um auto-perdão. E é um ato de bondade, de amor, não para com o outro, mas para conosco. E eu só vim entender perdão quando eu não me lembro nem de quem foi a palestra, não lembro se foi do Haroldo Dutra, se foi do Divaldo, não me lembro agora. Mas aquilo me tocou tão profundo que ele explicou o perdão da seguinte forma: por que que a gente não perdoa? Porque nós colocamos Deus para fora do lugar dele e nós assumimos a postura, a função de Deus. E ali, como Deus, nós queremos que nós julgamos, nós condenamos, nós damos a sentença, nós fazemos cumprir a sentença, porque nós tiramos Deus da função dele. Para que nós possamos perdoar, nós precisamos devolver nas mãos de Deus essa função. E compreendermos que quando alguém nos ofende, às vezes a pessoa nem nos ofende, somos nós que nos sentimos ofendidos, porque de alguma forma aquilo que aconteceu, ela se conectou, tem uma conexão conosco. Por isso que a gente se sente ofendido, porque muitas vezes as coisas são faladas e a gente não nos toca, não liga, porque não tem conexão conosco, ela não tem qualquer ressonância conosco. Mas se tem alguma ressonância conosco, tem uma frase que o Ricardo Mello usa, que eu gosto bastante, que ele fala assim: incomodou, doeu, leva para casa, é teu. Então, a gente, de alguma forma, tem uma ressonância. Como que a gente vai entender para que a gente possa começar a perdoar? Vamos devolver para Deus essa função, porque é dele. Porque se Jesus, o espírito mais puro que já pisou na órbita terrena, lá da esfera crística, que tinha todo o dom e o poder de julgar, se ele não o fez, a sua autoridade moral permitia fazer, mas pela sua autoridade moral ele não fez, quem somos nós para fazer? Então a gente vai entender que quando alguém faz alguma coisa para nós, vamos supor que seja realmente a gente não mereça, a pessoa foi injusta, alguma coisa que a gente realmente, aquilo tocou para a gente de uma tal forma que machucou. O que nós temos que entender? Essa pessoa, ela não está em débito com a Elizabeth. Ela está em débito com as leis divinas. Quando eu entendo isso, eu entrego isso para Deus, ela não está devendo para mim. Ela está devendo para as leis divinas. E não tem qualquer débito que não seja pago. Não tem como fugir disso. Quando eu entendo isso, quando eu entrego nas mãos de Deus, confiando, sabendo da sua justiça, sabendo da lei do retorno, sabendo que somos
simplesmente responsáveis por tudo aquilo que nos acontece, eu me liberto, eu rompo esse vínculo. Por isso que é um ato de auto-amor. Não significa que eu concordo, não significa que eu queira conviver com a pessoa, só significa que eu estou libertando-me da pessoa e libertando a pessoa de mim. Então eu consigo seguir em frente. A medicina traz para a gente uma das grandes causas do câncer é a mágoa, é o ressentimento, é nós não perdoarmos. Então, para que carregarmos isso? Nós precisamos, quando a gente entende isso, a gente devolve para quem de fato pode fazê-lo. Nós nos tornamos simplesmente mais leves, nós nos tornamos livres daquelas amarras e a gente consegue seguir em frente. Então, por isso que é tão importante perdoar. Porque quando a gente não perdoa, é porque nós estamos nos colocando num patamar tipo, quem é ela para falar desse jeito comigo? Quem é ele para me tratar assim? Ou então nós nos colocamos como vítimas. Oh, meu Deus, eu fiz tanta coisa, olha o que a pessoa está fazendo comigo. Nenhuma das situações vão trazer para nós conforto, vão trazer para nós crescimento, evolução. Para que nós possamos crescer e evoluir, nós precisamos entregar nas mãos de Deus. Nunca deixar de fazer a nossa parte, mas entregarmos nas mãos de Deus e seguirmos, porque aí a gente consegue seguir em frente, senão nós vamos ficar paralisados, acorrentados, atormentados por falta de perdão. Elizabeth, eu acho que você tocou muitos corações e está nos ajudando muito. Agora, você sabe que uma das questões que eu tenho mais visto é as pessoas falando sobre a sensação e a emoção, o mal-estar que a culpa traz. Quando a pessoa percebe que se equivocou, a pessoa percebe que errou, a pessoa percebe que aquilo que ela fez é de uma repercussão muito grande, negativa, e aquilo fica acompanhando a pessoa, às vezes, décadas. O que você poderia dizer, Elizabeth, para ajudar as pessoas que estão cristalizadas no sentimento de culpa? Ai, nós vamos de novo para o Evangelho. Nós vamos lembrar do Cristo. Nós vamos lembrar de Jesus com Maria de Magdala. Que coisa mais linda! Nós vamos lembrar de Jesus com o próprio Simão Pedro. Nós vamos lembrar de Jesus com o apóstolo Paulo. Se Paulo, no momento em que ele, na entrada de Damasco, ele literalmente cai do cavalo diante da cegueira que aquela luz imensa provoca nele. Quando Jesus fala para ele, Paulo, era Saulo ainda, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá? E ele pergunta, quem és tu? E ele fala, eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Se o Saulo tivesse mantido-se Saulo, não tivesse se transformado em Paulo, porque ficasse, meu Deus, o que eu fiz? Matei tantos cristãos. Ai, meu Deus, o primeiro mandei prender. Ai, meu Deus, tornei Estevão o primeiro mártir. O que ele fez? Opa, vamos deixar tudo isso para trás e vamos, a partir daqui, vamos agir diferente. Maria de Magdala, gente, Maria de Magdala, ela quando busca Jesus, ela vem com uma sensação de culpa tão grande. O que Jesus fala para ela? Ele fala para ela que Deus a ama. Ela chega, ela fala, o senhor sabe quem eu sou? Ele falou, sei. Eu sei, eu não sei quem, não preciso saber quem tu és, eu sei quem tu serás. Olha que coisa linda. E a transformação dela foi tão linda, foi tão intensa, que a primeira pessoa para quem Jesus aparece ali após a crucificação foi para ela. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, se ela tivesse ficado, meu Deus, eu sou uma pecadora, olha o que eu fiz. É o que nós não podemos fazer, porque a culpa nos acorrenta. A gente não resolve o passado e não nos permite caminhar para frente, seguir em frente. Então, vamos daqui para frente fazer uma nova história.
É o que o nosso tão querido Chico nos fala, né? E muito embora ninguém possa voltar lá atrás e fazer um novo começo, qualquer um, ele fala, qualquer um, eu, você, qualquer um, pode começar agora e fazer um novo fim. Quando nós nos pegamos na culpa, nós não resolvemos nada. Você imagina, nós somos seres imperfeitos no mundo imperfeitos. Vamos cair trocentas mil vezes e vamos levantar. Se a gente ficar aí no nosso estado de culpa, nós não vamos crescer, nós não vamos evoluir, a gente vai ficar ali simplesmente estagnado. E até a água parada apodrece, não é verdade? Então, nós temos que, opa, a partir daqui, o que eu posso fazer, como eu posso fazer diferente? Eu trabalho muito aqui na terapia com muitas pessoas que vêm num processo de culpa. Ah, você não sabe o que eu fiz. Não interessa, Deus te ama como você é. Ele não quer saber o que você foi, porque Ele te ama tanto, que ele te ama, sabendo quem você será. Foi o que ele respondeu. Ele respondeu para Maria de Magdala uma coisa que eu simplesmente acho fantástica. Ele disse que o processo de cura dela havia começado porque naquele momento ela entendeu o amor de Deus. Olha que coisa linda. Ele nos ama e nos ama. Ele perfeito como é, nos ama imperfeito como somos. Então, se ele nos ama, quem somos nós para ficar pegando o chicotinho aí, minha tão grande culpa, machucando o corpo, machucando a alma, não resolvendo nada e nos impedindo de seguir em frente, de caminhar. Bola para frente. Sabe, tem uma música que fala: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. É isso que nós temos que fazer, porque é isso que o Cristo nos ensinou. É isso, é seguir a Jesus. Nós precisamos colocar em prática esse evangelho maravilhoso. Ele nunca condenou, ele nunca julgou. Ele julgava o erro, mas jamais quem cometeu. Ele acolhia. E olha que para Maria de Magdala, para ela, ela teve que vencer vício. Ela e Saulo de Tarso são duas transformações maravilhosas, mas o Saulo de Tarso, ele venceu, né? O Paulo venceu o fanatismo, ele já conhecia as leis divinas, ela não. Ela venceu o vício do sexo, o vício da luxúria, que é muito difícil. Então, olha a transformação linda. Agora, se ela ficasse, ai, Deus, você não sabe o que eu fiz, ai, não ia conseguir o que ela conseguiu. É fácil? Não, mas é necessário a gente seguir em frente e fazer diferente. Só isso. Faça diferente. Seja hoje melhor do que ontem, para que amanhã nós possamos ser muito melhores do que hoje nós somos. Tem que fazer, não tem outro jeito. Muito lindo. Nós estamos vendo aqui com Elizabeth Azevedo, estamos aprofundando essa questão dessa passagem de Jesus, né? Que te importa a ti, Jesus falando com Pedro, né? Segue-me tu. E essas dificuldades sobre seguir Jesus que nós estamos conversando, falamos já sobre o perdão, a dificuldade de se perdoar, a dificuldade da irritação, a dificuldade, perdão, da irritação, não, a dificuldade da culpa, porque agora eu ia perguntar a questão da irritação. Tem pessoas que dizem, olha, eu quero muito seguir a Jesus, mas eu não posso porque eu sou uma pessoa que nasci com um corpo muito dado aos achaques, então eu me irrito com muita facilidade, então eu não consigo conviver com as pessoas, eu estou sempre criando problemas, porque eu não aceito as pessoas como elas, o que elas fazem, o que elas são, e eu sou a própria irritação. Então, o que nós poderíamos dizer a respeito dessa dificuldade de seguir Jesus, daqueles que se irritam com muita facilidade com tudo e com todos ao seu redor, Elizabeth? Pois é, aí nós vamos ter outro exemplo de que, entre os apóstolos, fala Jesus, ele não escolheu pessoas perfeitas, né? Se nós olharmos, cada apóstolo, Bartolomeu era depressivo, Simão Pedro era explosivo, né? O outro era ali materialista. O que nós temos que fazer? É a famosa reforma íntima, que tanto a gente ouve falar. Nós somos seres em construção. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aliás, é o grande desafio que hoje a gente tem, né?
olhar para nós, já reconheceu que é explosivo, já reconheceu que se irrita fácil, já reconheceu um monte de coisa. Não basta só reconhecer, agora é arregaçar as mangas e a gente começar um trabalho. Não adianta se sentir culpado também, que não vai resolver. Opa, como eu posso fazer isso? E não adianta querer fazer tudo de uma vez. Meditação, oração, respiração, são coisas que vão nos ajudar muito, uma própria terapia, vão nos ajudar muito, muito, tá? Colocar, fazer caridade. A gente tem inúmeras formas para que nós possamos praticar, colocar em prática a reforma íntima. Não adianta somente saber reconhecer os nossos erros. Não adianta simplesmente nós falarmos, olha, eu sei que eu sou assim, e termos síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, eu vou ser sempre assim. Não, porque nós somos seres imutáveis. Nós estamos em transição, nós estamos em construção. Podemos mudar, mas exige de nós esforço. E esse esforço é contínuo. Não adianta falar só hoje que eu quero. Só falar que eu quero mudar não vai trazer resultado. Saber e não fazer traz o mesmo resultado de que a gente não conhece, da gente não conhecer nada. Porque não adianta só você conhecer e saber que você tem que mudar. Você tem que colocar em ação. Você tem que colocar em prática. O Chico tem uma passagem dele muito interessante, onde estava com alguns amigos ali e conversando, aí de repente viram, nossa, olha, o cara foi preso porque assassinou 20 pessoas. Aí as pessoas ficaram olhando para ver o que ele ia falar, né? Tipo, Chico, o que você tem a dizer a respeito? Ele falou, oh, meu filho, ele já melhorou, né? Se ele matou 20, na outra ele matou 21, então ele já está melhorando. E é isso que nós temos que trazer para nós. Puxa, hoje vamos fazer o que Santo Agostinho pede para que a gente faça, né? É a questão 919 do Livro dos Espíritos. O que você vai fazer? Analisa as suas atitudes, mas não com o intuito de ficar se martirizando, se culpando. Opa, peraí, o que eu posso, como que eu posso fazer diferente? E mãos à obra. Você é responsável pela sua mudança. Ninguém pode mudar você, ninguém pode transformar você. Mas eu falo que uma das coisas maravilhosas que a doutrina trouxe, pelo menos para mim, foi esse poder nas minhas mãos. Eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pela minha infelicidade. Está nas minhas mãos, não está na mão do outro. Então, a partir dessa responsabilidade, não culpa, o que eu posso fazer para melhorar? Mas tem que fazer. É igual a gente fala procrastinar. Qual o jeito de vencer a procrastinação? Fazendo. Não tem outro jeito. A gente pode amenizar, a gente pode buscar fazer de alguma outra forma. Por quê? O que acontece? A gente quer prazer a curto prazo, mas que vai trazer uma dor a longo prazo. Então, vamos ter a dor a curto prazo de burilar, de buscar trabalhar isso para que nós tenhamos um prazer a longo prazo. Só que não adianta, a gente pensa que é assim, eu sou muito invejosa, vou lá e tiro como se fosse uma erva daninha. Não, é um trabalho contínuo. Reconhecer, trabalhar e buscar melhorar com tudo na nossa vida. A gente não dá saltos. E às vezes a gente quer, numa única encarnação ou num único momento, não vou deixar para a próxima, já que eu não dou conta nessa. Busca, inicia o trabalho. Você tem que se movimentar, tem que fazer, não tem outro jeito. E a responsabilidade é sua. Então, nós temos tudo no Evangelho. Esse é o maior livro de autoajuda, gente, que existe. Baratinho. Lá na nossa casa, lá na fraternidade, quem não tem, a gente fala, quem não tem Evangelho, né? A gente cede o Evangelho para poder fazer o Evangelho no lar, para poder buscar ali essas informações maravilhosas, mas tem que colocar em prática. Não adianta saber e não fazer. Só falta fazer. Como ouvi a Elizabeth falando. Elizabeth, você, com esses anos todos como terapeuta, o que você sente ser um dos principais óbices para que as pessoas possam realmente seguir Jesus? O que eu percebo
O Divaldo fala muito isso, né? Está aumentando muito depressão, aumentando muito ansiedade. O que eu percebo aqui, trabalhando com as pessoas? Por que isso acontece? Porque nós nos afastamos da nossa essência. Nós somos seres divinos. Nós fomos feitos para o bem, para o bom, para o belo. Isso o nosso DNA é esse. Aí quando a gente começa a agir contrário a essas leis, a isso que nós temos de essência dentro de nós, nós nos afastamos da nossa essência, e aí vem a dor, aí vem o sofrimento, e aí vem a não aceitação, e aí vem a sensação de injustiça, vem tudo isso. Então nós precisamos olhar para nós, reconhecermos que somos luz e sombra. Nós ainda estamos na terceira dimensão, são opostos. Nós não somos luz ou somos sombra, não. Nós somos luz e sombra. Nós somos bem e mal. Nós estamos num processo de construção. Nós precisamos trabalhar em nós, né? Quem que foi? Nossa, é o da obra O Pensador. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele, quando fez essa obra maravilhosa, O Pensador, ele foi questionado como que ele conseguiu fazer uma obra tão maravilhosa, tão linda, diante de um bloco de pedra. E ele falou, não, estava tudo lá, eu só fiz aparar as arestas. Está tudo em nós. Nós só precisamos tirar os excessos, fazer os ajustes necessários para que esse ser divino que existe em nós possa verdadeiramente se manifestar. Então, a dor que nós sentimos hoje é essa desconexão do nosso eu sagrado, do nosso eu divino, da nossa essência. Quando nós nos conectamos à nossa essência, porque está tudo aqui, quando a gente se conecta à nossa essência, porque Deus está em nós, Ele não está fora, nós respiramos Deus. Quando a gente se conecta, a gente sai de todas essas mazelas. Não significa que não vai ter dificuldades, não vai ter problemas, significa nada disso, mas significa que você vai olhar de uma outra forma, que você vai ter uma outra energia, que você não vai mais se desesperar, vai doer muito. Oh, meu Deus. A gente ouve tanto, é o fato de ser espírita, né? Você lida bem com a morte. Nós não lidamos bem com a morte, porque apego, a gente tem saudade, a gente quer ouvir a voz, quer sentir o cheiro, a gente quer abraçar, a gente quer sentir o abraço. É o apego. Mas o que a doutrina faz conosco? Opa, ela matou a morte no sentido de não existe mais nada. Nós sabemos que é uma vírgula, é um até logo, é um até breve, porque em algum momento nós vamos retornar e ali nós vamos nos encontrar. Então isso traz para a gente essa esperança. Dói, mas desespero, jamais. Desesperança, jamais. Sensação de sentir-se castigado, abandonado, jamais. Isso é seguir Jesus. Gente, eu estou encantada, eu estou profundamente agradecida à nossa querida Elizabeth Azevedo, que veio compartilhar conosco os seus estudos, a experiência, a maturidade de anos de compartilhamento desse amor através da palavra. Elizabeth, quem quer falar com você e ouvir você, pode ir lá na RAI. Quais os dias que você está aqui na TV? Fala para a gente o seu trabalho. Nas quinta-feiras, às 8 horas da manhã, tem o Evangelho na Rede, né? Através da rede Amigo Espírita. E estou aí desde 2016. Ai, trabalho que eu amo fazer, porque eu falo que o primeiro ouvido que ouve o Evangelho são os meus, é o que mais necessita. E eu falo para vocês, gente, o ano passado, com tudo, todos temos nossos desafios, mas quando a gente tem Deus, quando a gente se permite sentir, meu Deus, como a gente consegue seguir em frente? Mas tem que sentir de verdade e entregar de verdade, porque às vezes a gente faz assim, né? Eu costumo dizer que é igual aquele filme do Ghost, quando a
a Whoopi Goldberg lá, que ela vai entrega o cheque para a freira, e a freira pega o cheque e ela não entrega e fica é igual, eu faço igualzinho, Deus, ó, tá na tua mão, mas eu fico puxando, né? Aí fala, tá bom, já entendi, leva. Já entendi, seja feita a tua vontade, seja feita... É uma paz que vem. Então, o Evangelho faz isso. E eu tenho a bênção de estar desde 2016 aí no Evangelho, na RAI, na Rede Amigo Espírita. E pelas redes sociais, eu estou no Instagram, né? É Elizabeth Azevedo, no Instagram está Elizabeth _Azevedo, hipnoterapeuta. E tem o site também, Elizabeth Azevedo. Só procurar Elizabeth com S, com TE, porque eu ainda não sou rainha, eu só sou princesa. Eu vou ter que fazer muitas encarnações para vir ser rainha, mas eu já sou princesa. Eu não tenho nome de rainha, Elizabeth Azevedo, tá? E aí é fácil, vai ser um prazer. Aí tá recebendo no Facebook, e a gente tá sempre aí se encontrando em palestras, vai ser um prazer imenso ver você, abraçar você, com toda certeza. E a Elizabeth está com a gente. Toda sexta-feira ela faz a cerimônia da noite, às 18h30. É isso aí. A nossa toda oração pelo planeta. Eu tenho a honra de estar pela TV Nova Luz, num trabalho lindo, abençoado, onde eu me sinto assim, nossa, não consigo descrever a sensação de estar fazendo a oração pelo planeta. Me sinto assim, conectado a todos vocês, me sinto assim, honrada e verdadeiramente iluminada. É muito bom. Que bom. E para nós ter você conosco é uma alegria imensa. Gente, olha, muito obrigada, Elizabeth, por você estar aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse momento de tanta reflexão importante na construção da nossa vida a cada dia mais saudável e mais feliz. Obrigada, Elizabeth. Um beijo para todos. Gratidão imensa, muito, muito obrigada, e espero estar com vocês aí muito em breve. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão a todos vocês que nos acompanham. E vejo vocês sexta-feira, hein? Aí preciso de vocês na oração, hein? Por favor, que nós precisamos de oração, hein? Tá bom? Isso mesmo, encontro marcado. Yasmin, muito obrigada. Fiquem com Deus, gente. Até mais. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9h. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.